Você sabe que geralmente eu não tenho o hábito de assistir filmes. Não tenho. Hoje em dia as pessoas assistem tantas séries pela TV, mas eu não tenho esse hábito, eu sou bem sincero. Eu gosto geralmente de uma coisa assim muito rápida, onde eu consiga assistir no mesmo dia de preferência. E por acaso ontem estava no horário da noite, às 19 horas, acessei a TV e estava iniciando o filme Náufrago, do Tom Hanks. Filme antigo já, de uns 20 anos atrás, mas muito interessante, né? Eu já tinha assistido há 20 anos atrás e de repente comecei a assistir. Eu falei, eu vou ter que assistir até o final, onde ele está dentro de um avião, né, de uma companhia de correios, da FedEx americana. E esse avião passa por uma tempestade, né, o sistema de comunicação ruim, e eles se desviam da rota e aquele avião cai. E olha só o avião. E esse trem está vindo aí. Opa! Olha o trem passando do meu lado. Então o avião cai. E todos que estavam dentro, né, eram 5 pessoas. E todos que estavam dentro daquele avião acabam morrendo, menos ele, né? O Tom Hanks acaba sobrevivendo. Ele consegue cair numa das ilhas ali do Pacífico, né? Uma ilha pequena, uma ilhota, onde não havia nada. Nessa ilhota não havia nada, não havia água, havia muito pouca comida, né? Ele se alimentou de coco durante 5, 7 anos e alguns frutos do mar, alguns peixes que ele conseguiu descobrir uma forma de capturá-los, vamos dizer assim, naquele período de dificuldade. E linda. Fomos privilegiados hoje. Estou falando de grandes aviões e de repente passa aqui um avião do meu lado, né? Esse trem maravilhoso. Um grande avião, né? Que vai levando o progresso de um lado para o outro do país. Muito bacana. Continuando o filme. E o personagem cai numa ilha, se sente isolado do mundo, né? Nós que estamos assistindo percebemos as suas dificuldades, as suas adaptações, né? Aquele corpo assim de mais gordinho, executivo, né, da empresa. De repente, passam-se 3 anos na cena e você vê ele assim já mais resistente às intempéries, né? Um pouco mais magro, mais musculoso, porque teve que se adaptar, teve que enfrentar a natureza. E muitas vezes eu me questiono, né? Agora vou colocar vocês para pensar. Então muitas vezes eu me questiono ao longo de uma existência, quantas vezes a gente se assemelha a um náufrago, né? As dificuldades que a gente passa, as necessidades de nos adaptarmos, as necessidades de um emprego muitas vezes mais simples, precários, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa se adaptar, descobrir coisas que muitas vezes a gente não para pensar. Ou melhor dizendo, né? A gente não sabe qual o papel que a gente vai exercer nessa existência. Principalmente, independentemente da gente acreditar ou não na reencarnação, a gente tem que pensar que
Ao longo de uma existência, a gente tem tão pouco tempo para aprender as diversidades da vida, as diversidades de oportunidades. Se todo mundo pudesse nascer rico, todo mundo ia querer nascer rico, cheio da grana, né? Receber do pai uma grande herança. Mas aonde estaria a emoção da vida, o aprendizado? E no final do filme, né, retornando ao filme, a gente observa que ele é resgatado por um grande navio de transporte de petróleo. Ele é resgatado ao acaso. Se é uma história verdadeira, eu também não sei. Mas esse é o enredo que eu estou contando para você. Provavelmente eu acho que Tom Hanks deve ter ganho um Oscar, porque realmente é um filme fantástico. E aí ele retorna, encontra a esposa amada que ele sempre sonhou naquele período que ele estava exilado na ilha. Esse personagem do Tom Hanks, ele retorna à sociedade, ele foi resgatado, mas ele tem dificuldade em se adaptar, porque ele já não é mais aquela pessoa. Parece que ele conseguiu superar as experiências que ele precisava nessa vida. E aí ele volta e ele diz para a esposa: não, agora você está casado, tem um filho, você tem essas pessoas para você também cuidar e aprender, porque eu já aprendi o que eu precisava na ilha. E talvez ele tenha saído para dividir com o mundo suas experiências, suas angústias, não sei, talvez, mas eu diria experiências. Então a vida é assim, a gente passa dificuldades e quando a gente aprende, a gente conseguiu cumprir com louvor nossa missão. Então lembre-se, nem todo mundo tem uma missão tranquila, alegre, de um príncipe, de um rei. E até eles, né? A gente pensa que eles são felizes. Será que são? Eles têm muita responsabilidade a cumprir. Um abraço para vocês. Aqui Valdeci Braulio. Hoje, dia 18 de junho de 2025. Amanhã é feriado. Um abraço para vocês. Até mais. Valeu.